noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós continuaremos a falar sobre a arte românica. Embora a mistura entre arte bárbara e romana tenha sido iniciada desde a queda do Império Romano, o termo românico passou a designar a arte do período somente nos séculos XI e XII, principalmente no que se refere às construções arquitetônicas das igrejas, que se assemelhavam às construções dos antigos romanos. As plantas eram, geralmente, as mesmas. Tinha-se uma nave central que guiava a abside, ou coro, e 2 ou 4 corredores nas laterais. Algumas coisas foram acrescentadas a esta planta simples, como, por exemplo, a ideia de se construir igrejas em um formato de cruz, com o acréscimo do transepto entre o coro e a nave. Esta imagem é a planta esquemática dos principais elementos e orientações comuns a diversas catedrais e grandes igrejas. A sua entrada é marcada pelo narthex, que conduz à nave central, em laranja. A nave central é onde os fiéis se posicionam para assistir à missa ou ao serviço que está sendo oferecido. Nas laterais, em azul claro, tem-se as naves laterais, por onde se pode caminhar até atingir o transepto e a região do cruzeiro, em verde escuro, mais ao centro, que marca o cruzamento dos braços que formam a cruz da igreja. É na região do cruzeiro onde se ergue, geralmente, a uma torre ou é colocada a cúpula nestas construções. Após o cruzeiro, se localiza o coro e a abside, onde, na igreja, está situado o altar. Continuando pela lateral da nave, ou seguindo aqui em azul claro, as naves laterais, se encontra o deambulatório, um corredor que passa por trás da abside do coro e vai se encontrar com a nave lateral. Tanto faz se à direita ou à esquerda, depende do sentido do caminhante. Por que o deambulatório e as naves laterais são importantes? Porque várias igrejas se tornaram locais de peregrinações para vários fiéis através do tempo. Então, para que os moradores das cidades e do lar pudessem assistir à missa calmamente, foi-se construído o deambulatório para estes peregrinos, para que eles pudessem ver com calma as relíquias sagradas contidas nas igrejas. As capelas são os locais específicos onde estas relíquias são colocadas à vista para todos os peregrinos. Os aspectos mais significativos destas igrejas são a utilização da abóbada, de pilares maciços para a sustentação do peso da construção e de paredes grossas com pequenas aberturas usadas como janelas. Estas características mostram que foi feito um retorno ao conhecimento arquitetônico romano para se encontrar soluções de problemas da época. Existem relatos de que os tetos de algumas das primeiras igrejas eram sustentados por colunas em uma espécie de entablamento. Se você não se recorda o que é isto, dê uma olhadinha lá na nossa aula sobre a arte na Grécia. Em outras, o teto era feito de madeira, que pegavam fogo com facilidade e não permitiam uma decoração muito primorosa.
as tentativas de se fazer tetos de pedra com grandes vãos de circulação fizeram estes arquitetos se voltarem para um elemento usado em larga escala nas construções romanas, que era a abóbada. Existem basicamente dois tipos de abóbada diversos. O primeiro é a abóbada de berço, que é um semicírculo ou arco pleno ampliado lateralmente pelas paredes. Porém, ele tem algumas desvantagens. O excesso de peso do teto de alvenaria poderia causar desabamentos. A luminosidade interna também era fraca, porque abrir grandes vãos para a entrada de luz poderia enfraquecer as paredes e aumentar o risco de desabamentos. O segundo tipo é a abóbada de aresta. Ela é a intersecção em ângulo reto de duas abóbadas de berço apoiadas sobre pilares. E tem uma característica muito interessante, porque ela exige um plano quadrado de apoio, causando a divisão da nave central em setores quadrados e tornando as plantas das igrejas românicas bem compactas. Porém, ela tem grandes vantagens, porque com ela se obteve maior leveza e iluminação interna nas igrejas. E é justamente isso, graças a essa arquitetura, que se obteve um efeito interessantíssimo sobre o espectador. Era aquela sensação de solidez e repouso, graças às linhas semicirculares e grossos pilares que anulam qualquer impressão de esforço e tensão. Foi na França que as igrejas românicas começaram a ser decoradas com esculturas. Decoração não é exatamente o termo correto a ser usado. As imagens produzidas, sejam pinturas, sejam esculturas, eram feitas dentro de uma proposta pedagógica cristã. Os pórticos ou portais são excelentes exemplos desta prática. Acima das entradas eram colocados os tímpanos. São paredes semicirculares localizadas logo abaixo dos arcos que arrematam os vãos superiores das portas. Estes espaços se tornaram as áreas mais ocupadas pelas esculturas. Neste tímpano, por exemplo, o espectador observa Cristo em sua glória, circundado pelos símbolos dos 4 evangelistas: o leão, referindo-se a São Marcos; o anjo, referindo-se a São Mateus; o boi, referindo-se a São Lucas; e a águia, referindo-se a São João. Esta representação é derivada da visão de Ezequiel, exposta no Velho Testamento, e na qual ele descreve o trono do Senhor carregado por 4 criaturas com as cabeças de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia, e a qual teólogos cristãos acreditam se referir aos 4 evangelistas. Logo abaixo, é possível ver a representação dos 12 apóstolos sentados. É uma imagem e tanto para a entrada de uma igreja. Já na Península Itálica, a proximidade com os exemplos arquitetônicos greco-romanos permitiram aos construtores italianos proporcionarem às igrejas um aspecto mais leve e delicado. Influenciados por essa herança da antiguidade, utilizavam frontões e colunas. Eles também costumavam erguer a igreja, o campanário, que é a torre da igreja onde se localizam os sinos, e o batistério, que é a capela onde são realizados os batismos e onde se localiza, portanto, a
pia batismal em edifícios separados. Contudo, o exemplo mais conhecido da arquitetura românica italiana é o conjunto da Catedral de Pisa. Construído em forma de cruz, sua cúpula está situada no encontro dos braços, ou seja, lá no cruzeiro daquela planta esquemática que eu indiquei há uns minutinhos atrás, neste mesmo vídeo. Sua fachada frontal sugere a forma de um frontão característico dos templos gregos. Eu quero apresentar a vocês agora uma curiosidade: a Grande Mesquita de Córdoba. Córdoba é uma cidade que, durante a Antiguidade, fez parte do Império Romano. No século VIII, ela passou a ser controlada pelos muçulmanos e assim permaneceu até o século XIII, quando foi conquistada pelo rei espanhol Fernando III de Leão e Castelo. Por causa disso, a arquitetura religiosa desenvolvida na região tem características especiais, misturando elementos islâmicos e da tradição bizantina. Na nave central da catedral foram construídas colunas alternadas de mármore vermelho e preto, com arcos duplos superpostos e arcos polilobulados, que apresentam recortes em forma de segmento de curva, dispostos em sequência e unidos por seus pontos extremos. A cúpula, por sua vez, é extremamente complexa. Apresenta vários arcos lobulados, arcos que se cruzam formando uma estrela de 8 pontas e mosaicos dourados. Não tinha como deixar esta joia ibérica de fora desse vídeo. Tendo espessas paredes como suporte e sendo favorecidos pelas formas arquitetônicas das igrejas, os pintores românicos criaram imagens de grandes proporções. Os principais modelos pintados eram as ilustrações dos livros religiosos, pois a produção de manuscritos decorados à mão com cenas da história sagrada era intensa nos mosteiros. Praticamente não existem registros de assuntos profanos como temas de pinturas românicas. Os temas mais comuns pintados eram a criação do mundo e do homem, o pecado original, a arca de Noé e os símbolos dos evangelistas. Já como características principais, tinha-se a deformação, que era a tradução dos sentimentos religiosos e a interpretação mística da realidade feita pelo artista. Como o viés religioso era o mais importante, não havia uma preocupação em estabelecer exageros ou reduções pictóricas para ênfase da mensagem que se buscava passar. Outra característica era o colorismo, que era nada mais que o emprego de cores puras ou chapadas, sem preocupação com o uso de meios tons ou jogos de luzes. Não se tinha a intenção de imitar a natureza ou a realidade. E qual era a técnica que estes pintores utilizavam? Ora, a técnica a fresco era a maneira que se tinha de pintar sobre paredes úmidas. Para tanto, a parede tinha que ser bem preparada. Aplicava-se uma camada de cal, que, por sua vez, era coberta com uma camada de gesso fino e bem lisa. Era sobre esta última camada que o pintor deveria executar sua obra, com a argamassa ainda úmida, já que a evaporação da água permitia a cor aderir ao gesso, ao mesmo tempo em que o gás carbônico do ar combinava-se com a cal e a transformava em carbonato de cálcio.
completando a adesão do pigmento à parede. Uma vez seca a argamassa, a pintura se incorporava ao reboco e se tornava parte integrante dela. Por isso, a parede deveria estar ainda úmida para receber a tinta e a camada de gesso deveria ser colocada aos poucos. Esta técnica era executada desde a antiguidade por gregos e romanos, mas foi a partir da arte românica que ela começou a se refinar e se difundir nas áreas sul e central da Europa. Hoje, ela se transformou em um sinônimo de pintura mural. Bem, hoje eu termino por aqui. Quem quiser se aprofundar nestes temas, eu deixei ao final deste vídeo a bibliografia utilizada para realizá-lo. Beijos, bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Os aspectos mais significativos destas igrejas são a utilização da abóbada, de pilares maciços para a construção de... Estas características mostram que foi feito um retorno ao conhecimento arquitetônico romano para se encontrar soluções de problemas da época. Existem relatos de que os textos de que os aspectos mais significativos destas igrejas são a utilização da abóbada, de pilares maciços para a sustentação do peso da construção e de paredes grossas